Então, quais são os sintomas do quadro leve? Febre de início súbito, então a gente não está falando de uma febre que começa devagar e vai aumentando. A gente está falando de você estar bem, passou 10 minutos, você está com uma febre de 38, 39. Então é uma febre que ela vem subitamente, tá? Dor de cabeça, igualzinho dengue, tá, gente? Dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações. Aqui a dor de cabeça pode se tornar tão forte que ela gera tonturas, incômodo ao olhar para a luz, que é muito semelhante a quadros de enxaqueca, quem tem sabe. Náuseas e vômitos, isso aqui já é um pouco diferente da dengue, mas eu acredito que seja pela forte dor de cabeça. Então vai ter um quadro muito leve ali, que é só uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Vai ter as pessoas que vão ter uma dor de cabeça forte, que vai começar a gerar tonturas, incômodos ao olhar para a luz, náuseas e vômitos. E o grande ponto que eu queria trazer para vocês é que o Oropost ele tem uma característica diferente da dengue. A dengue, você fica mal uma semana. Você fica arregaçado uma semana, deitado. E aí pode ser que dure mais tempo em algumas pessoas, dependendo da vulnerabilidade e tal, mas em torno de 7 a 10 dias está de boa, beleza? O Oropost, os sintomas clássicos dele duram de 2 a 4 dias, param, e uma boa parcela das pessoas volta a ter os mesmos sintomas depois de 2 semanas. Não sabemos por quê, não sabemos qual que é o mecanismo que o vírus faz para poder voltar a dar sintomas de novo, tá? Tenho as minhas suspeitas, mas não prefiro não falar porque não temos estudos suficientes. Então, a característica principal é que o vírus ele some no corpo e depois ele pode voltar. Isso não é incomum, tá? A gente está falando de mais de 30% dos casos com essa característica. Então, os sintomas podem voltar depois de 2 semanas. Isso é o quadro leve. Agora, o Oropost, ele tem uma característica de em torno de 4% dos casos que foram mapeados durante esses surtos históricos que eu falei, em torno de 4% dos casos, ele causa sintomas graves. E aí esses sintomas, eles são relacionados a duas coisas. Primeiro, uma febre hemorrágica, com hemorragia, sangramento e perda de plaquetas, igualzinho a dengue, tá? A dengue grave. Meningite e encefalite. Então, o vírus Oropost, há muito tempo já se sabe que ele causa esses sintomas neurológicos, né? Ele gera inflamação nas membranas que revestem o cérebro e o sistema nervoso, causando meningite, né? Ele causa inflamação nas meninges, é um quadro grave. O principal sintoma de meningite é você não conseguir abaixar a cabeça e colocar a cabeça no peito, tá? Então o pescoço fica rígido por causa da inflamação, dói bastante e é um quadro grave que, se não tratado, pode levar à morte. Encefalite, que é já a inflamação do encéfalo, né? Inflamação do cérebro. Então, o cérebro, nesse caso, pode inchar por causa da inflamação, ele pode ter um aumento de vascularização, pode ter muita dor. Então, nesses casos, é necessário tratamento. Por mais que seja bizarro, assim, uma coisa mais assustadora, esses casos todos, se tratados, eles são fáceis de tratar. Meningite, encefalite são conhecidos pelos médicos, apesar de estarem lidando ali com o sistema nervoso e ser um caso sensível, você tem tratamento para isso. Então, apesar do Oropost gerar esses quadros graves com muita frequência, a gente está falando de 4% das pessoas, não é um quadro que vai levar ao óbito muito frequentemente. Tanto é que, na história, nunca tinha sido relatado morte. Foi só agora, nesse surto, que o Oropost causou as primeiras mortes. Então, apesar de graves, os sintomas normalmente se resolvem com tratamento. E qual o tratamento, pessoal, que eu falo? Não é o tratamento para o vírus, você não tem um antiviral, você vai tratar os sintomas, então é anti-inflamatório, essas coisas. Mas não tomem remédio por conta própria, tá? Porque existem alguns remédios contraindicados. Os mesmos que são contraindicados para dengue não devem ser usados contra o Oropost, tá? Por causa do risco de hemorragia. Então a gente está falando aí de ibuprofeno, não deve usar, ácido acetil salicílico, e aí o melhoral, aspirina, essas coisas que tem ácido acetil salicílico, não deve usar. E remédios corticoides. Então, prednisona, nimesulida, essas coisas que também são anti-inflamatórios, não deve usar de jeito nenhum. Então, procure tratamento, tá? Normalmente o tratamento é repor água, repor plaquetas, tratar os sintomas de inflamação e ficar internado mesmo para poder tratar o quadro grave. Normalmente, quando tratado, não leva à morte, não tem sequela, mas pela falta de estudos, isso eu acho que ficou claro com a pandemia, né? Com vírus novos, quando ele começa a atingir muita gente, nós não sabemos tratamento específico, não temos vacina,
e não temos conhecimento se há sequelas de longo prazo. Então, essa inflamação no cérebro ela pode gerar sequelas de longo prazo, pode ter perda de memória, pode ter confusão mental, pode ter perda de movimento, quem sabe? Né? Então, não é bom, não é um vírus que é uma brincadeira, apesar dele ser um vírus que, na maioria dos casos, é leve. Tá bom? Se você está com, inclusive, com o Oropost no radar, se você está com sintoma de dengue, vai no médico e fala que pode ser Oropost. Pergunta se é Oropost, porque hoje já existem exames específicos para Oropost sendo feitos no Brasil inteiro. Aqui eu coloquei o trabalho, né, que um dos poucos trabalhos que avaliou isso. Então, o vírus Oropost, pessoal, esses sintomas que eu falei já davam pistas de que o vírus Oropost poderia ser, a gente fala de tropismo, tá? Ele poderia ter interesse pelo sistema nervoso, ele poderia ter uma afinidade em crescer no sistema nervoso. E aí existem 2 estudos que mostraram isso. Um estudo mais recente, mostrando como que se dá a infecção de Oropost em cérebro humano, tá? Então pegaram células cerebrais, pedaços de cérebro, fizeram a inserção do vírus ali, testar a inflamação, como é que se dá. Então o vírus é capaz de gerar inflamação no cérebro e gerar uma resposta tóxica que leva à morte neuronal. Então é um vírus complicado. Os autores concluem nesse estudo aí que os dados levantam alerta de possíveis consequências agudas e crônicas no cérebro humano. E o segundo estudo, que é o que mais me interessou, não me preocupou porque já era esperado, mas como profissional de saúde não me preocupou, mas eu acho que como cidadão preocupa e pode preocupar vocês também, mas a gente tem que ter sempre calma, né? Acho que a informação ela faz muita diferença aqui. É que em camundongos, o Oropost, esse é um estudo que foi feito com camundongos para tentar entender o que o Oropost faz no corpo. Tem tudo na descrição aí. O Oropost passa pela placenta com facilidade, então para grávidas isso é muito sério, tá bom? E tem uma grande capacidade de chegar ao cérebro e deformar as estruturas do crânio e do corpo do feto. Então, assim, tá quase certo que o Oropost ele causa microcefalia e outras anomalias congênitas. Ele parece o Zika nesse sentido. Eles não são parentes próximos, mas ele parece o Zika nesse caso, tá? E aí o que eu achei interessante é que mesmo a partir de uma infecção na pata dos camundongos, os cientistas pegaram a patinha do camundongo, injetaram o vírus Oropost lá, passava um tempo, ele caminhava pelos nervos periféricos, pelos neurônios e pelos nervos, e conseguia alcançar a medula espinhal e chegar no cérebro. Então o vírus, ele é um vírus que ele cresce, o objetivo dele, vamos dizer assim, é atingir o cérebro. Tá bom? Então, não é um vírus que é brincadeira. Você pode resolver a infecção como se fosse uma dengue tranquilamente antes do vírus infectar o sistema nervoso. Mas em pessoas vulneráveis, em grávidas que estão gerando um bebê que está em formação, em pessoas que têm o sistema imune debilitado, tratamento de câncer, pessoas que estão fazendo que têm transplante, pessoas que fazem algum tipo de tratamento que inibe o sistema imune, esse vírus pode ser um problema.